Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Luana, de redação, e esse vídeo se direciona aos oitavos A e B. Pessoal, como a gente já estava vendo, né, nos nossos últimos encontros virtuais, no nosso vídeo, na nossa videoaula e também na nossa live, a gente está trabalhando agora com o gênero textual comentário. Hoje eu resolvi fazer um pouco diferente e sair um pouco da discussão sobre as características do gênero, que eu acredito que já tenham ficado compreendidas por vocês, né? A questão da estrutura, a questão da necessidade de existir um texto-fonte para que haja um comentário, né? Porque um comentário ele não advém assim do nada. Também da estrutura mesmo, como eu estava falando, a existência de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão, dentro da introdução que exista uma retomada do tema, ao longo do desenvolvimento que exista a implicação de uma opinião sobre o assunto, argumentos que sustentem de forma eficaz essa opinião e em seguida a conclusão, né, o fechamento das ideias que você expõe ao longo do comentário. Tudo isso a gente já estudou, eu acredito que já tenha ficado entendido por todo mundo. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me perguntar. Mas dando continuidade ao estudo desse gênero específico, eu quero afunilar um pouco a nossa discussão e falar um pouco com vocês sobre posicionamento, sobre a opinião. A gente sabe que a opinião ela é a base do comentário. Não existe um comentário sobre um assunto, sobre um tema, sobre um outro texto que não compreenda uma opinião. Porque se você não tem uma opinião, por que você iria fazer um comentário, né? Então, é uma coisa dependendo da outra. Da mesma forma que um comentário, ele depende de um texto-fonte, o comentário em si, ele depende de que exista uma opinião, né, dentro dele, para poder nortear a escrita, o comentário mesmo, o conteúdo do comentário em si. Então, sobre opiniões, quando a gente pensa em opiniões, isso pode dividir muitas ideias, né, que a gente tenha sobre isso. Há quem diga que um comentário, ele pode ter uma opinião qualquer e tudo bem, mas o comentário que a gente está estudando agora, para que a gente trabalhe em sala de aula, né, ele não é assim tão aberto, ele não é tão liberal, ele não é essa porta tão escancarada. Então, a gente está trabalhando com temas específicos, comentários específicos, estrutura específica, conteúdo específico, logo, opiniões específicas dentro dos comentários. E para a gente estudar a opinião, a gente precisa lembrar da existência de algo chamado posicionamento crítico, que é esse o recorte desse nosso vídeo. A gente vai estudar sobre posicionamento crítico. Posicionamento crítico, meu povo, nada mais é do que uma opinião bem estruturada, onde você assume uma posição frente a algum assunto, algum tema, alguma discussão, algum debate. Para que exista o posicionamento crítico, obviamente, ele depende de alguns outros fatores. Para que você consiga desenvolver um posicionamento crítico, isso vai depender de alguns fatores. Quais são esses fatores, professora? Vou dizer agora. O primeiro fator, e mais importante, um dos mais importantes, é conhecer o assunto. Ter um domínio sobre aquele conteúdo que você se dispõe a discutir, a comentar. Se você não conhece o assunto, obviamente, o comentário que você vai fazer, ele não vai ter muito valor para aquela discussão. Vai ser mais do mesmo, vai ser mais um comentário na discussão. Então, para que você tenha um posicionamento crítico, né, para que você tenha uma opinião, é necessário que você conheça o assunto. Se você não conhece aquele assunto, você não pode necessariamente exprimir uma opinião crítica, né? Há quem exprima opiniões críticas sem conhecer o assunto, mas isso não é viável. Isso não é adequado, a gente incorre em acabar falando bobagens, né? Acabar falando inverdades, e não é isso que a gente quer aprender aqui, né? Então, primeiro ponto, para a gente ter um posicionamento crítico, a gente precisa conhecer o assunto que a gente está discutindo. Seguindo, depois de entender que a gente precisa ter esse conhecimento, é preciso que a gente tenha uma opinião sobre aquele assunto. Como assim, professor? Você não já disse que o comentário em si, o posicionamento crítico em si, ele é uma opinião? O que eu estou querendo dizer com essa ter uma opinião aqui, com essa expressão ter uma opinião?
Você pode muito bem conhecer um assunto, você pode ter domínio sobre aquele assunto, ter estudado aquele assunto em determinado momento da sua vida, e ainda assim você achar que aquele assunto ele é irrelevante para a sua vida, irrelevante para você em N fatores, né? Em N possibilidades, ele não tem relevância nenhuma, então você não tem uma opinião sobre aquilo. Você simplesmente não tá nem aí. Aquilo ali pode passar despercebido a uma discussão. Você pode, no caso, decidir não participar de uma discussão se a temática seja aquela, né? For aquela, mesmo que você tenha grande conhecimento sobre aquele assunto. É possível? É bem possível. Normal. Então, a gente precisa, nesse caso, ter um conhecimento sobre o assunto e ainda ter interesse em se posicionar frente àquilo. Então, a gente precisa ter uma opinião nossa, pessoal. Aquilo ali, aquele posicionamento crítico, ele depende também de fatores nossos, né? Fatores pessoais, individualidade de cada pessoa que está comentando. Quando uma pessoa faz um discurso, quaisquer que seja, aquele discurso ele é proveniente de outros discursos. Ele é proveniente de outros diálogos que a pessoa já teve, de outras questões de interesse daquela pessoa. Então, para que haja um posicionamento crítico, a pessoa precisa ter interesse em dar aquela opinião dentro daquele tema, né? daquele assunto, daquela temática. Em seguida, além de conhecer o assunto, ter uma opinião sobre o assunto, é preciso que a gente, quando pense em comentar alguma coisa, pense em dar a nossa opinião sobre alguma coisa, pense também nas implicações que aquele comentário, que aquela opinião vai inferir, né, incorrer dentro daquela discussão. O que aquele meu comentário, com aquela minha opinião específica, vai influenciar naquela discussão? Será que eu vou agregar? Será que vai ser só mais um comentário? Será que aquele meu comentário ali, ele tá relevante? Ele tem interesse? Ele é de interesse para alguém? Aquele meu comentário, ele está sendo pensado no público-alvo, ou seja, nas pessoas que vão ler, as pessoas que vão observar, que vão entrar em contato com ele, vão poder, inclusive, comentar o meu comentário. Tem que pensar nessa questão também. Então, é isso. A gente conhece o assunto, tem uma opinião sobre o assunto e entende as implicações dessa opinião, né, para aquela discussão em específico. Seguindo, a gente também deve nos assegurar de que a nossa crítica, ela não está embasada, ela não está baseada em argumentos pobres. Como assim, professora, argumentos pobres? Meus argumentos pobres? Da onde? Nunca. Argumentos pobres, meu povo, nada mais é, nada menos é que uma situação onde você não tem sustentáculo para aquela opinião. Como assim? Você expressa uma opinião e alguém lhe pergunta, sim, por quê? Aí você, não, peraí, que essa parte eu não ensaiei, essa parte eu não pensei ainda. Certo? Vocês conseguem me entender, né? Eu acho que é uma coisa que tá pra vocês linkar, né, com alguma situação do dia a dia de vocês. A gente tem uma opinião sobre aquele assunto, mas aí, no caso, você não tem argumentos específicos, você não tem argumentos suficientes para poder sustentar aquela sua opinião. E isso, em um debate, ele é muito interessante, né? Porque é nessas que o adversário, o oponente, lhe pega ali. A gente pode ter até exemplos nos debates políticos. Quando a gente conhece, quando alguém tem uns argumentos que sustentem aquela opinião. Ou num debate mesmo, numa conversa mesmo que você está tendo com seu amigo e você acaba discutindo com ele. E aí você vê que ele não tem aquele argumento específico para sustentar a opinião dele, então ele peca um pouco ali. Quando a gente vai fazer um comentário, principalmente um comentário escrito, é interessante que a gente pense que argumentos eu vou utilizar para sustentar aquilo ali, porque os argumentos que eu utilizo para sustentar a minha opinião, o meu posicionamento crítico, eles determinam também o entendimento das pessoas que vão ler, que vão ter contato com aquele comentário, o entendimento dessas pessoas da minha opinião. Obviamente que se eu expresso a minha opinião em algum lugar, em algum local, em algum post, em alguma, sei lá, em algum site, alguma notícia, eu quero que as pessoas que leiam aquela opinião, elas entendam o meu posicionamento, para não gerar nenhuma discussão, assim, que não tem relevância para o assunto, né? O debate, né, a discussão, os comentários, as coisas desse tipo, elas surgem para que existam discussões eficientes, ou seja, discussões que agreguem aquele texto-fonte. Então, eu preciso me assegurar que os meus argumentos não estão sendo pobres, não estão sendo argumentos colocados ali de qualquer jeito,
para que haja esse entendimento por parte das pessoas que vão ter contato com aquela minha opinião. Então, gente, é basicamente isso sobre posicionamentos críticos. Quando a gente vai se posicionar em relação a alguma coisa, a gente precisa ter todo esse cuidado. Nossa, professora, mas como é que eu vou fazer isso? Assim, eu tô comentando uma coisa no Facebook, será que eu tenho tempo para pensar tudo isso? Obviamente, quando a gente fala de um texto que ele tem esse caráter de oralidade, né, que eu posso fazer comentários oralmente, mas aí eu vou passar ele para escrita, eu vou escrever ele em algum local. A gente tem que se preocupar, sim, com a estrutura, mas isso é uma coisa que já vai saindo automaticamente. Tanto que quando vocês, talvez, perceberam isso fazendo a análise de vocês que eu solicitei na última atividade. Vocês comentaram, talvez não se preocuparam especificamente com alguns pontos da estrutura, mas quando vocês foram analisar, espero eu que vocês tenham encontrado os pontos específicos da estrutura, né? Porque é isso que acontece, vai de forma automática. É uma coisa que acontece inerente à nossa, quase que inerente à nossa vontade. A gente tem, claro, tem que ter cuidado ao comentar, ao se posicionar criticamente frente a algum assunto, para que isso saia de forma clara, né, coerente. Mas são coisas que já saem automaticamente nos nossos comentários. Obviamente, se você estiver comentando alguma coisa de relevância, alguma coisa que agregue para aquele texto-fonte ou que agregue para aquele assunto, você vai fazer ali uma retomada do tema, basicamente, bem nua e crua mesmo, ali na lata. Você não vai nem perceber, você vai apresentar uma opinião, você vai apresentar argumentos, obviamente, porque alguém vai lhe questionar. Então é isso, o comentário ele perpassa pela noção de posicionamento crítico. Vocês precisam ter essa noção de posicionamento crítico, precisam entender o que é, como é que eu faço, para que a opinião de vocês seja entendida. Como eu disse, sejam entendidas. Como eu disse, a opinião ela é a base de um comentário. É ali o que norteia todo o comentário. O comentário ele gira em torno da opinião. Porque se não existisse a opinião, não tinha um comentário, certo? Então, espero que tenha ficado entendido essa questão do posicionamento crítico. Qualquer dúvida, se eu falei muito rápido, se eu falei muito devagar, se eu não fui clara, vocês podem dar uma voltadazinha no vídeo, tá? Ou então entrar em contato comigo pelo grupo. Até aqui, espero que tudo bem. Então, vamos seguir para a parte onde eu vou explicar para vocês o que é que eu quero que vocês façam com essas informações que eu acabei de dar para vocês. Obviamente, não ia ficar assim de graça, né? Eu dou esse conteúdo para vocês, agora eu quero que vocês façam uma pequena atividade para mim. Mas, para fazer essa atividade, vocês precisam ter conhecimento sobre algumas outras coisas. Primeiro, essa atividade que a gente vai fazer, vocês precisam de um texto, né? Que eu vou disponibilizar na plataforma e também no grupo. Mas antes eu vou dar uma lida aqui para primeiro fazer uma discussão breve sobre esse texto. Tá? Então eu vou ler, vou discutir um pouco com vocês, em seguida eu explico o resto da atividade. O texto ele não tem um título porque ele é um fragmento tirado de um artigo presente em uma revista online. Começa assim. Em 1968, a Petrobras começou a exploração de petróleo em águas marinhas. Hoje, essa modalidade representa 84% da produção nacional. Engana-se, porém, quem acredita que os derramamentos são a única fonte de riscos e impactos negativos advindos da exploração e produção de petróleo no mar. Após 45 dias, um poço perfurado já representa uma fase de impactos agudos sobre a fauna e a flora. São descartados fluidos de perfuração, cascalhos saturados de diferentes substâncias e compostos tóxicos, incluindo metais pesados como mercúrio, cádmio, zinco e cobre, explica Guilherme Dutra, da ONG Conservation International Brasil. Na fase de refino, existe o problema do descarte de efluentes líquidos, a emissão de gases e vapores tóxicos para a atmosfera, além dos resíduos sólidos, normalmente armazenados em aterros industriais. Já os impactos produzidos pelo derramamento de petróleo na água são mais visíveis. Especialistas em poluição enfatizam que os acidentes deixam marcas por 20 anos ou mais e que a recuperação é sempre muito longa e difícil, mesmo com a ajuda humana.
O contato com o petróleo cru causa efeitos gravíssimos, principalmente em plantas e animais. O óleo recobre as penas e o pelo dos animais, sufoca os peixes, mata o plâncton e os pequenos crustáceos, algas e plantas na orla marítima. Nos mangues, o petróleo mata as plantas ao recobrir suas raízes, impedindo sua nutrição. Além disso, a baixa velocidade das águas e o emaranhado vegetal nesses locais dificulta a limpeza. O petróleo, embora seja um produto natural, originário da transformação de materiais orgânicos, existe apenas em grandes profundidades, entrando muito pouco em contato com o ambiente terrestre, fluvial ou marítimo. É insolúvel em água e tem uma mistura corrosiva venenosa com efeitos difíceis de combater. Bom, pessoal, esse texto, como eu disse, ele é tirado de um artigo e esse artigo, ele é, como vocês puderam perceber, de temática ambiental. Se eu fosse fazer um comentário sobre esse texto, certamente eu iria me deter às questões de natureza ambiental, por conta de que o texto é sobre isso, então eu iria expressar a minha opinião falando da necessidade de se pensar a respeito desse uso do petróleo, de como esse petróleo tem impactado, né, a questão ambiental, impactado a vida marinha, a vida terrestre também, inclusive, e que essas situações, né, que acontecem em decorrência do uso do petróleo e do mau uso, né, do petróleo, derramamentos e tudo mais, são situações recorrentes há muito tempo. Esse texto, que vocês vão ler também depois, ele é um texto de 2011, se eu não me engano. Então, a gente pensa que se em 2011 estava assim, imagine agora, né? Mesmo que às vezes sejam tomadas medidas, né, de prevenção a questões de desastres ambientais e tudo mais, a gente sabe que a busca pelo petróleo não parou de 2011 para cá. Então, a gente já tem uma noção de que o derramamento de petróleo ele também continuou e as consequências ao meio ambiente em virtude disso também continuaram. É interessante pensar que se tudo isso continuar acontecendo e se ONGs, se instituições, enfim, muitas coisas estão sendo criadas para que isso pare de acontecer, por que ainda não tivemos, né, nenhum resultado assim que desse mesmo na vista, que fosse algo realmente muito bom. A gente sabe que a situação não é fácil, não é simples. Essa questão ambiental já é pauta de discussões há muito tempo. Então, logo mesmo por isso, por ser uma discussão de muito tempo atrás, a gente já entende que o que foi feito até agora foi pouco. Então, se eu fosse expressar mesmo a minha opinião em um comentário, obviamente eu iria fazer a retomada do tema, fazer ali uma introdução bonitinha, expressar essa minha opinião de indignação em relação a todas as coisas ruins que têm acontecido com o meio ambiente em virtude, né, desses derramamentos de petróleo, dessa busca desenfreada pelo petróleo e do não cuidado que se tem, né, em relação ao meio ambiente como um todo. E aí sim, posteriormente, iria concluir as minhas ideias. Essa discussão, ela é uma discussão interessante. Por quê? Porque acredito que todo mundo tenha conhecimentos básicos, no mínimo, né, sobre o meio ambiente, a situação do meio ambiente como um todo, a situação onde o meio ambiente se insere como um alvo, né, dessas questões que perpassam por noções de dinheiro, grandes lucros e tudo mais. Então é uma situação, um assunto, é uma pauta que todo mundo tem conhecimento. E o que eu quero que vocês façam sobre isso? Primeiro eu quero que vocês leiam de novo esse texto. Ah, tia, mas você já leu o texto e tudo mais. Não, eu lendo, a minha leitura serve muito mais para mim do que para vocês. Então, se vocês ouviram, vocês já conseguiram pegar a ideia do assunto, ótimo, tudo bem. Dê uma lida ainda assim, só para garantir, né? Então eu vou disponibilizar esse texto, vocês vão ler. Vão ler bem direitinho, ler 1, 2, 3 vezes. Em seguida, vocês vão assistir a um vídeo que eu vou colocar como link tanto na plataforma quanto no grupo. Esse link ele vai direcionar vocês a um vídeo no YouTube, onde vocês vão ver um comentário crítico, né, um posicionamento crítico de um rapaz, né, chamado Arnaldo Jabor, que ele é cronista, é jornalista e ele também é comentarista.
E ele fez comentários acerca desse assunto, né? Essas questões do petróleo, a questão mesmo do meio ambiente como um todo. Vocês vão assistir, é um vídeo bem curtinho, assim, acho que não chega nem a 3 minutos, ou 2 minutos, se eu não me engano. Vão analisar a opinião do Arnaldo Jabor, vão comparar com essa discussão que foi feita aqui no vídeo, vão comparar também com os fatos que estão apresentados no texto, porque se vocês observaram, o texto que eu li para vocês, ele é um texto que expressa fatos. A gente não vê nenhuma opinião ali explícita, né? Obviamente que se foi um texto que foi postado em um site, em um canal, enfim, revista, qualquer meio que tenha esse viés de proteção ao meio ambiente, obviamente que a gente tem ali uma crítica implícita, né? Mas no grosso mesmo, ele é um texto que trabalha com fatos. E esses fatos, eles são o ponto de partida para a opinião. Para a minha opinião, que eu expressei aqui, para a opinião do Arnaldo Jabor e para a opinião de vocês que vão fazer essa atividade. Então, é aquele mesmo esquema, né? Leiam o texto, vejam o vídeo, façam um comentário no caderno. Esse comentário no caderno, mínimozinho de 10 linhas, básico, tranquilo para vocês fazerem. E pensem também na possibilidade de pesquisar mais coisas sobre isso. Eu sei que a questão meio ambiente, questão ambiental, é um tema bem frequente no nosso dia a dia. Então, existem muitas coisas para serem ditas sobre isso. Vocês podem fazer outras pesquisas, tudo bem, fiquem à vontade. E desenvolvam essa atividade. Na nossa próxima aula, né, que acho que vai ser agora em seguida, a live, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu vou querer escutar um pouco de vocês sobre o que vocês acham dessa questão ambiental, o que vocês pensam, o que vocês veem, até na cidade de vocês mesmos, na rua de vocês mesmos, que atitudes a gente pode tomar de forma individual em relação a essa questão ambiental, porque é um tema relevante, né? A gente sabe que, professora, tem tanto tema interessante para a gente trabalhar, mas um dos temas que ficou mais em destaque desde a pandemia do coronavírus foi o meio ambiente, porque a Terra sentiu quando todo mundo parou. Inclusive, tem várias notícias, eu posso até mostrar para vocês depois, enfim, se vocês podem até pesquisar também de forma individual, notícias que mostram como alguns lugares que antes eram muito visitados, né, pelos seres humanos, muito visitados pelas pessoas, ficaram depois que todos eles pararam de visitar. Tipo, tem um exemplo, acho que foi no rio Sena, na França. O rio Sena, ele ficou muito mais limpo depois que as pessoas pararam de andar por ali por perto e velejar ali de barca, de balsa, né? Então a gente vê que a Terra sente os impactos, né, do ser humano e sente também quando os seres humanos pararam ali. Então a questão ambiental, ela ainda é relevante mesmo nesse período de pandemia, né? Então é uma discussão que gera outra discussão. Eu espero que tenha ficado entendido a questão da atividade. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no grupo, marquem lá o meu @, me chamem, conversem, a gente discute, eu tiro as dúvidas de vocês. Se vocês não estiverem conseguindo desenvolver qualquer coisa do comentário também, vocês podem falar comigo, eu vou ajudar lá no grupo mesmo. E sobre a correção das atividades, né, era até um ponto que eu queria falar com vocês, a gente vai ver como é que fica essa possibilidade de vocês começarem a me mandar os textos de vocês. Acredito que a gente vai começar a utilizar a plataforma do Google Forms. Então, vocês vão poder escrever lá, digitar mesmo um comentáriozinho de vocês, me mandar, eu vou dar uma analisada, para que vocês não fiquem sem esse feedback. Vocês sabem que eu adoro fazer aqueles meus comentáriozinhos, né, nos textos de vocês, aqueles, às vezes, pequenininhos, às vezes de uma página inteira. Mas é isso aí, tô com saudade de dar esses feedbacks para vocês. Acredito que vocês precisem, né, estudando um gênero novo, é importante esse feedback. Acredito que estamos entendidos. No mais, é isso mesmo. Se cuidem e até a nossa live. Tchau!